Eu sou Célia Monroe e fiquei apaixonada por um homem por 27 anos que viajou para as Maldivas com sua nova noiva usando meu dinheiro. O dinheiro que eu economizei trabalhando mais como professor da segunda série, cortando cupons e renunciando a férias. Com outra pessoa, ele usou em vilas luxuosas e refeições ao pôr do sol. Eles voltaram com sorrisos orgulhosos e armas bronzeadas para descobrir que, como eu, a casa havia sido vendida, vazia e desaparecida. Eu me abstenha de gritar. Eu não implorei. Quando eles entraram na garagem, vi que tudo o que eles acreditavam ser deles se foram. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Você sabe, a traição tem uma qualidade peculiar. Você não está impressionado como um caminhão por ele. Ele se infiltra como uma névoa. Meu marido vai me estragar hoje, não é o que você diz quando se levanta. Você derrama o café em vez disso. O almoço dele está lotado por você. Você o lembra de procurar seus abotoaduras. Você diz a ele que o ama e dá a ele um beijo de despedida na porta, sem perceber que ele não estará com você quando ele voltar a uma aeronave. É divertido. Eu acreditava por anos que o amor exigia sacrifício. Eu acreditava que manter as rotinas, o casamento e a conta bancária compartilhada demonstraram força. No entanto, o amor sem respeito é apenas mágoa gradual. Além disso, não é honroso fazer um sacrifício por alguém que o vê como invisível. Ele se apaga. Eu tinha 23 anos quando conheci Daniel. Meu primeiro apartamento foi vendido por ele. Ele alegou procurar uma senhora que pudesse desafiá-lo e era agradável e ambicioso. Eu pensei que era aquela mulher por um tempo. Eu forneci firmeza. Ele forneceu informações. Construímos uma vida juntos. Isso é o que eu pensei, de qualquer maneira. Emily era nossa filha. O destaque do nosso casamento foi ela. Ainda é. Eu acreditava que Daniel e eu finalmente teríamos tempo para viajar, reconectar e aproveitar a vida que adiamos enquanto criava uma criança e economizando para a aposentadoria quando ela partiu para a pós-graduação no ano passado. Pelo contrário, observei meu cônjuge gradualmente se retirando. Ele colocou horas atrasadas no trabalho. Aniversários deslizaram sua mente. Eu pensei que era estresse. Eu culpei tudo, menos a aparente realidade, até o mercado e sua saúde. Eu me transformei em uma aliança de casamento em uma carteira, um substituto. Você sabe como é acordar e descobrir que a pessoa deitada ao seu lado é alguém que você não reconhece? Desde que você mudou, e não porque eles têm? Eu estava olhando para um homem que costumava me trazer café na cama, que agora estava olhando através do telefone dele enquanto eu discutia meu dia. Não estou compartilhando isso com você por simpatia. Não estou procurando pena. Eu quero que você compreenda uma ideia muito básica. Até as mulheres mais reservadas, aquelas que pagam suas contas, dobram roupas e escondem sua raiva atrás das maneiras. Também somos limitados. Não gritei quando aprendi sobre as férias das Maldivas, o iate particular, os jantares à beira-mar e os US $14.000 que ele retirou da nossa conta conjunta. A casa em que ele me deixou já estava listada quando ele voltou, o que me fez sorrir. E ele estava bronzeado e sorrindo com uma mulher com metade da minha idade quando saiu daquele Uber. A placa vendida do quintal dizia tudo. E eu? Com as chaves na minha mão, fiquei na varanda. Jogue no veículo em movimento, para não dar a ele. Este é o conto de como descobri algo melhor, sincero, depois de perder tudo o que acreditava que precisava. Minha vida parecia estar indo bem até que tudo se separou. Até normal. Você assumiria que eu tinha tudo funcionando do lado de fora. Uma casa aconchegante em um subúrbio pacífico de Ohio. Um cônjuge que sorriu para a igreja Potlux e usava botões limpos. Todo domingo, Emily, uma filha, ligava e dizia, "Eu te amo, mãe", antes de desligar. Eu não tinha desejo de luxo. Eu quero calor. A paz foi o que eu quero. E eu realmente pensei que o tive por um longo tempo. Na Franklin Elementary, eu era um professor da segunda série. Não era fascinante, mas me fundamentou. Meus dias estavam cheios de testes de ortografia, cadarços ausentes e perus de papel colados nas paredes em novembro. Eu amei aquelas crianças.
Eu sabia quais eram tímidos, quais precisavam de abraços extras e quais nunca trouxeram almoço porque ninguém o empacotou para eles. Depois do trabalho, eu passaria pelo supermercado, geralmente cortando cupons do hábito mais do que a necessidade. Eu cozinhei o jantar do zero quase todas as noites. Em parte porque eu adorava alimentar minha família. Em parte porque Daniel gostava de me lembrar quanto dinheiro economizamos por não encomendar. Isso não me incomodou. Gostei de nossas rotinas. Eu gostei de nós. Daniel estava ocupado, sempre se movendo. O setor imobiliário não diminui, ele diria, e eu iria aceno, pensando que admirava sua agitação. Ele usava sapatos caros, mantinha o cabelo bem separado e sempre sabia o que dizer nos jantares dos clientes. Quando as pessoas perguntaram quanto tempo estávamos casados, ele apertava minha mão e brincava, muito tempo para ela recuar agora. Tínhamos esse tipo de brincadeira. Pelo menos eu pensei que fizemos. Nos fins de semana, limpamos a garagem ou nos sentamos na varanda. Emily acabará de se mudar para a pós-graduação em Boston, e a casa parecia um pouco mais vazia, mas eu acreditava que isso era normal. Eu via as fotos dela no Instagram, o dormitório dela, o laboratório dela, seus novos amigos e me senti orgulhoso. Um capítulo havia fechado, mas outro estava começando. Eu também tive sonhos. Os quietos. Economizei há anos, guardando dinheiro em silenciosamente os cheques de aniversário, presentes de feriado e um trabalho de tutoria paralelo de que nunca falei. Era nossa economia oficialmente. Mas eu sabia que era principalmente meu. Eu não me importei. Imaginei anos usá-lo um dia, uma viagem ao Maine no outono, ou talvez na Itália, se ficássemos corajosos. Eu até imprimi fotos e fiz uma pequena tábua de viagem escondida atrás de livros de receitas na despensa. Eu nunca mostrei Daniel. Eu queria que fosse uma surpresa. Eu pensei que iríamos envelhecer juntos. Eu nos imaginei lendo na varanda, Daniel com seu uísque e eu com um cobertor e chá. Eu imaginei netos um dia perseguindo vagas no quintal. Não foi uma fantasia. Era um plano. Nossos vizinhos, os Bennets, disseram uma vez que éramos um dos casais sólidos. Lembro-me de corar nisso. Sólido, seguro, constante. Eu gostei do som disso. Mas agora, olhando para trás, percebo quanto dessa vida foi construído em silêncio. Não mente exatamente, apenas as coisas nunca disseram. Eu nunca disse a Daniel como eu me senti sozinho quando ele chegou em casa atrasado sem uma palavra. Eu nunca disse a ele o quanto odiava a maneira como ele me interromperia na frente de outras pessoas como se eu fosse criança. Eu nunca perguntei por que ele mudou a senha do telefone. Eu não queria começar uma briga. Eu não queria ser dramático. Eu diria a mim mesma, ele está estressado. Ele está cansado. Ele me ama. Ele simplesmente não é bom em mostrar isso. Eu dobrei essa dúvida como a roupa, enfiando-a perfeitamente em gavetas. É isso que as mulheres fazem, certo? Nós abrimos espaço. Nós amolecemos nossas vozes. Dizemos que está tudo bem, mesmo quando não é. Olhando para trás, ainda posso sentir o cheiro do óleo de lavanda que costumava esfregar nos pulsos antes de dormir, esperando que ele acalmasse a sensação apertada no meu peito. Eu não conseguia explicar. Eu pensei que estava envelhecendo. Talvez fosse a menopausa. Talvez eu precisasse exercitar mais. A verdade era mais simples e muito mais dolorosa. A verdade era que eu estava desaparecendo e nem percebi. Porque na vida que eu havia construído, no casamento que pensei ser sólido, esqueci de salvar um lugar para mim. Eu dei tudo. Tempo, amor, dinheiro, sem nunca imaginar um dia em que eu precise manter algo de volta apenas por precaução. Apenas para o caso do homem em que confiei com toda a minha vida, decidiu levar outra pessoa ao paraíso, usando o que desisti de tudo para construir. Mas eu ainda não estava lá. Não então. Eu ainda era a esposa que fazia seu café da direita, esquerda no bolso do terno e sorriu quando ele me beijou na testa como um irmão. Eu pensei que isso era amor. Ainda não sabia que era o começo do fim. A primeira bandeira vermelha não parecia uma bandeira vermelha. Parecia uma noite de terça-feira. Daniel estava fora o dia inteiro mostrando propriedades, e eu fiz o seu favorito, marsala de frango com batatas assadas.
Foi um daqueles pequenos esforços que se sentiu sagrado para mim. Uma maneira tranquila de dizer: eu vejo você. Eu te amo. Estou aqui. Liguei para ele por volta das 5h45 para perguntar se ele estaria em casa para jantar. Ele tocou 4 vezes antes de ir ao correio de voz. 10 minutos depois, ele mandou uma mensagem: ocupado, mostrando um lugar. Não ligue, a menos que seja urgente. Eu olhei para a mensagem, meu polegar pairando acima da tela. Eu digitei: ok, apenas checando. Estar seguro. Em seguida, excluí-o e digitei novamente e depois o excluiu novamente. Finalmente, enviei apenas: ok. A comida ficou fria. Ele não voltou para casa até às 9h30. Sem desculpas. Sem menção ao jantar. Ele foi direto para a geladeira, pegou uma cerveja e ligou o jogo na sala de estar. Eu o vi da cozinha, de pé no meu avental, ainda segurando a toalha de prato na minha mão como algum tipo de suporte em uma peça esquecida. Eu disse a mim mesma que ele estava cansado, que ele deveria ter tido um dia difícil. Mas algo sobre a maneira como ele olhou através de mim como se eu nem estivesse lá fez meu peito apertar. Alguns dias depois, encontrei um recibo no bolso de seu jeans enquanto lavava a roupa. Era de um café da cidade que eu nunca tinha ouvido falar. 2 lattes, um croissant de amêndoa. Talvez ele tenha conhecido um cliente. Talvez ele estivesse apenas com fome. Eu não perguntei. Eu apenas dobrei o jeans e deslizei o recibo no lixo como se não importava. Mas a mudança começou. Pouco tempo depois, notei que ele mudou a senha do telefone. Costumávamos nos conhecer, não porque biceíamos, mas porque não precisávamos. Às vezes, eu usava o dele para verificar o clima ou procurar instruções enquanto estávamos dirigindo. Agora, quando pedi que ele o desbloqueasse para que eu pudesse ligar para Emily, ele o pegou da minha mão. Eu vou fazer isso, ele disse acentuadamente e digitou o código antes de devolvê-lo. Eu ri isso. Desde quando mantemos segredos? Ele não respondeu. Naquela noite, eu trouxe na cama com cuidado, com cuidado. Ei, está tudo bem conosco? Ele rolou, não me encarando. Você sempre transforma as coisas em drama. Não foi uma luta. Não foi nenhuma discussão. Foi isso que piorou. Era uma indiferença, como se ele não pudesse se preocupar em se importar que eu estava sofrendo, que estava começando a duvidar de coisas que nunca pensei em questionar. Comecei a perceber o pouco que ele me tocou. Não de uma maneira romântica, mesmo de passagem. Sem mão nas minhas costas enquanto ele passava atrás de mim na cozinha. Sem escovar os dedos ao longo do meu ombro, como ele costumava quando eu leio no sofá. Era como viver com um estranho educado. Então veio a casa aberta. Ele me pediu para ajudar a encenar uma de suas listagens em uma tarde de domingo. Algo que eu adorava fazer, escolhendo flores para a mesa, organizando livros. Mas naquele dia, eu apareci com a bandeja de biscoitos e o encontrei já rindo com uma mulher que não reconheci. Ela era alta, provavelmente com 30 e poucos anos, com cabelos e unhas pretos brilhantes que pareciam recém-feitos. Ela usava saltos para uma casa aberta. Fiquei lá por um segundo, desajeitado e incerto, enquanto Daniel acenava para mim sem entusiasmo. Oh, ei, isso é cara, disse ele. Ela está ajudando a encenar agora. Você não precisava vir. Cara sorriu, mas seus olhos não. Entreguei os biscoitos, resmungando algo sobre como eu já os havia assado e saí. Ele não me seguiu. Ele nem sequer enviou uma mensagem. No caminho para casa, eu chorei. Não porque eu sabia que ele estava trapaceando. Ainda não, mas porque percebi que não me sentia mais desejada. Eu me senti substituído. Não por cara necessariamente, mas por seu desinteresse, sua falta de esforço, seu desrespeito. A primeira bandeira vermelha não foi um escândalo. Não era batom em um colar ou uma conta telefônica secreta. Era um silêncio, distância, espaço encolhendo entre duas pessoas que uma vez compartilharam tudo, agora de pé em extremidades opostas da mesma casa, fingindo que isso era normal. Eu não o confrontei. Eu disse a mim mesma que estava exagerando, que estava cansado, que talvez eu só precisasse me concentrar mais em mim mesmo. Mas no fundo, algo mudou, e eu estava começando a perceber que o amor não se sente assim.
A erosão emocional não acontece em um único momento. Acontece lentamente, como ondas puxando a costa. Gentil o suficiente para que você não note, mas constante o suficiente para eventualmente lavá-lo. Nos meses que se seguiram àquela casa aberta estranha, o silêncio entre Daniel e eu ficou denso. Não com raiva, apenas vazio. E esse vazio parecia mais alto do que qualquer grito jamais poderia. Ele parou de perguntar sobre o meu dia, parou de dizer bom dia. Comemos refeições na mesma sala sem falar. Eu cozinhava por dois, mas ele raramente tocava seu prato. Às vezes eu me perguntava se ele notou tudo que eu tinha começado a usar menos sal. Ele costumava reclamar de sódio. Agora, nada teve uma reação. Uma noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro, estudando minha reflexão. Eu não reconheci a mulher olhando para trás. Olhos cansados, linhas de sorriso desbotadas, ombros que esqueceram como ficar de pé. Tentei aplicar batom, um tom que ele chamou de seu favorito. Mas quando eu desci e perguntei se ele queria sair para jantar, ele mal olhou para cima do laptop. Não está com fome. Recebia e-mails. Sem elogio. Não, você está bonita. Nem mesmo um olhar. Sentei-me no sofá sozinho naquela noite em um vestido que não havia usado há mais de um ano. A TV zumbiu em segundo plano, mas não consegui me concentrar em uma única palavra. Lembro-me de colocar minha mão no estômago. Não porque eu estava doente, mas porque parecia vazio, como se algo dentro de mim tenha saído silenciosamente. Pequenas coisas se tornaram socos. Eu tentaria compartilhar algo engraçado que um aluno disse na escola e ele respondia com um desinteressado: isso é legal. Se eu dissesse a ele sobre um dia difícil, ele diria: você tem sorte de não ter que lidar com a pressão real. Comecei a andar com cascas de ovos em minha própria casa. Parei de iniciar uma conversa. Eu disse a mim mesma que ele estava apenas estressado, que os negócios eram difíceis ultimamente, que talvez ele estivesse passando por algo que ele não sabia expressar. Mas no fundo, eu senti isso. Eu estava sendo apagado. Ele não me criticou. Ele não gritou. Ele apenas me excluiu emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu não era mais o parceiro dele. Eu era um personagem de fundo em sua história. Alguém que ele costumava conhecer. Costumávamos rir de jogos de tabuleiro nos fins de semana. Agora ele jogou pôquer com colegas online. Costumávamos planejar escapadas de verão, mesmo que fosse apenas uma cabine a poucas horas de distância. Agora ele falou vagamente sobre talvez fugir sozinho um pouco. Costumávamos compartilhar uma cama como os amantes. Agora dormimos como colegas de quarto distantes, costas para trás, ou não. Depois que tentei iniciar a intimidade, estendi a mão, gentilmente coloquei minha mão no peito dele no escuro. Ele se afastou sem uma palavra. Minha mão caiu como um peso morto nos lençóis, e eu apenas olhei para o teto pelo resto da noite, meu coração quebrando sem som. Foi a morte por 1000 pequenas ausências. Na escola, meus colegas de trabalho começaram a perguntar se estava tudo bem. Eu sorri demais, disse que estava cansado. Comecei a ficar até tarde na minha sala de aula. Era mais fácil estar perto de crianças do que ir para casa e se sentir invisível. Emily ligou para um fim de semana e perguntou se papai estava por perto. Eu disse: ele saiu. Ela hesitou. Ele está muito fora ultimamente. Afastei-o, mudei de assunto. Eu não estava pronto para dizer em voz alta que algo em nosso casamento se abriu e nenhum de nós estava tentando corrigi-lo. Eu até comecei a me questionar. Eu era chato, muito claro, muito previsível. Comprei roupas novas, mudei de penteado, me inscrevi para uma aula de culinária. Ele não percebeu uma única mudança, e isso doeu mais do que qualquer palavra cruel. A casa começou a parecer mais fria, mesmo no verão. Eu mantive as janelas abertas por mais tempo apenas para ouvir pássaros ou tráfego distante, algo que me lembrou que eu ainda existia. Algumas noites, fiquei descalço na cozinha às 2 horas da manhã, água potável que eu não precisava, apenas para sentir algo. Os ladrilhos sob meus pés, o ar frio, a quietude. Eles foram as únicas coisas que não me ignoraram. Não era apenas que Daniel havia se tornado distante.
foi que eu havia desaparecido, e ninguém, nem mesmo o homem que prometeu me amar para sempre, parecia notar que eu estava desaparecendo. Era uma tarde de sábado no início da primavera, quando aconteceu, o momento em que quebrou qualquer fio de dignidade que eu havia deixado. O ar estava quente para abril, e o sol fez tudo parecer enganosamente esperançoso, como se a vida estivesse florescendo novamente. Mas para mim, naquele dia marcou um tipo muito diferente de despertar. Daniel e eu fomos convidados para um churrasco do bairro organizado por nossos amigos Mark e Denise, pessoas que conhecemos há mais de uma década. Costumávamos jogar cartas com eles a cada 2 sexta-noite. Eles conheciam Emily quando ela ainda usava aparelho e carregavam um elefante de pelúcia por toda parte. Eu não os via há algum tempo e quase recusei o convite, mas Daniel insistiu que deveríamos ir para aparições, disse ele. Essa frase parecia um tapa. Lembro-me de ficar em frente ao espelho naquela manhã, demorando mais tempo com meu cabelo. Eu usava uma blusa verde macia e calças de linho branco que não ousava desgastar há anos. Eu disse a mim mesma que era apenas uma reunião, mas secretamente esperava que ele notasse, que ele olhasse para mim e lembrasse quem eu era, quem éramos. Ele não. Ele mal olhou para mim. No momento em que chegamos, ele se afastou com um grupo de homens pela grelha. Fiquei perto das mulheres, bebendo chá gelado, acenando com histórias sobre férias e projetos de remodelação. Denise veio e me deu um abraço caloroso. Você está linda, Célia, disse ela. Que bom ver vocês dois juntos. Você está tão quieto ultimamente. Eu sorri. Muito grande. Apenas ocupado, eu disse. Você sabe como a vida fica. Cerca de 1 hora depois, alguém trouxe algumas garrafas de vinho. O riso flutuou pelo quintal. Daniel estava em sua segunda cerveja, recostado em uma cadeira de gramado, cercada por pessoas. Cara estava lá também. Eu não tinha percebido no começo. Ela se misturou à multidão, mas uma vez que eu a vi parada ao lado dele, rindo de algo que ele disse, eu não conseguia vê-lo. Ela estava usando um vestido de verão que mal tocava os joelhos, óculos de sol empurraram de volta para seus cabelos pretos brilhantes e saltos de cunha que a fizeram. Parecia que pertencia à capa de uma revista de praia, não no quintal de um churrasco do meio-oeste. Eu estava derramando um copo de limonada quando ouvi meu nome. A voz de Daniel, barulhenta e inconfundível, seguida por uma onda de risadas. Célia costumava queimar macarrão, ele estava dizendo, por anos seguidos. Eu pensei que íamos morrer de macarrão mal cozido. Todo mundo riu, incluindo o cara. Ela até comprou este livro de culinária por favoras e o manteve embaixo do travesseiro como se fosse a Bíblia, continuou ele. Eu fiquei lá congelado. Minha mão apertou a jarra de limonada até que eu pensei que o copo poderia quebrar. Ele sabia que eu odiava essa história. Ele sabia que isso me envergonhou. Eu tinha dito a ele em confidencial há anos atrás, como tentei aprender a cozinhar quando fomos casados. Como eu queria impressioná-lo. Como chorei na noite em que arruinei o jantar de aniversário dele porque segui a receita muito de perto e ainda falhei. E agora era uma piada. Meu esforço, minha vulnerabilidade, minha memória reduzida ao entretenimento. Eu não saí. Eu não chorei. Andei calmamente, coloquei a limonada na mesa e disse, alto o suficiente para quem ao seu redor ouvir, pelo menos nunca esqueci seu aniversário. O riso parou. Cara parecia confuso. O sorriso de Daniel vacilou. Eu segurei o olhar dele por um momento. Ele olhou para mim como se eu fosse um estranho que acabará de lhe contar uma verdade inconveniente. Eu me virei e fui embora. No carro, ele não falou. Nem eu. O silêncio era pesado. Mas desta vez, não foi sufocante. Foi esclarecedor. Naquela noite, deitei na cama e percebi que me senti mais visto por estranhos naquela festa do que pelo homem que prometeu me amar para sempre. Não porque eles me valorizaram, mas porque testemunharam o que ele não tentou mais se esconder. Seu desrespeito, seu desprezo, sua crueldade casual. Eu entendi algo importante naquela noite. Não era só que ele não me amava mais. Foi que ele não me respeitou. E sem respeito, o amor não tem sentido. Essa humilhação não me destruiu. Isso me acordou. Foi o momento em que parei de tentar reconquistá-lo e comecei a lembrar quem eu era antes de me esquecer de mim mesmo tentando mantê-lo.
2 semanas após o churrasco, encontrei uma nota dobrada no balcão da cozinha. Não é uma carta, nem mesmo uma folha de papel completa, apenas uma nota pegajosa amarela, do tipo que eu costumava deixar na lancheira de Emily na segunda série. Célia, vou ficar no Caras por um tempo. Eu acho que nós dois precisamos de espaço. Daniel. Foi isso. Não, eu te amo. Sem explicação, nenhuma conversa, apenas uma frase semi-rolada deixada ao lado de uma caneca de café vazia e uma trilha de pegadas lamacentas no chão de ladrilhos. Eu fiquei lá no meu roupão de banho, a chaleira sibilando atrás de mim, aquela pequena nota patética tremendo na minha mão. Eu li de novo, esperando que ele mude, esperando que ele voltasse pela porta e diga que foi uma piada ou um teste ou um erro. Mas a porta da frente ficou fechada. E o som de seus pneus triturando a garagem nunca chegou porque ele já estava fora. Ele não fez mal uma mala. Ele não pegou seu kit de carregador ou barbear ou mesmo a jaqueta que eu apenas limpava a seco para ele. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ele não estava saindo com pressa. Ele já estava vivendo uma segunda vida. Ele tinha uma escova de dentes em outro lugar, um armário cheio de roupas que eu nunca lavei, uma mulher que não estava esperando por ele todas as noites, esperando que ele olhasse para ela do jeito que costumava. Eu não gritei. Eu não o persegui. Eu nem chamei de Emily. Ainda não. Acabei de me sentar na mesa da cozinha, olhando para aquela nota pegajosa como se fosse um documento descrevendo a morte do meu casamento. E ainda assim, eu não conseguia chorar. Eu acho que estava muito entorpecido para sentir qualquer coisa real. Não foi até mais tarde, quando entrei no nosso quarto e vi a cama desfeita, as meias que ele sempre começou no pé, a colônia que ele nunca usava mais, que as lágrimas vieram silenciosamente, sem aviso prévio. Eles rolaram minhas bochechas como desculpas calorosas de um corpo que não conseguia falar as palavras. As pessoas pensam que o fim de um casamento é uma grande explosão, mas às vezes é um homem saindo sem bater a porta e uma mulher de pé no corredor cansada demais para correr atrás dele. Os dias que se seguiram foram embaçados. Fui trabalhar, sorri para crianças, desmaiei testes de ortografia, respondi a e-mails, mas por dentro senti como se estivesse me observando de fora, como um ator preso em uma cena que ela não fez o teste. Eu passei por cada hora com um tipo praticado de dormência. O tipo que você aprende depois de anos sendo ignorado. Ele não enviou uma mensagem, não ligou. Não houve desculpas, nenhum acompanhamento, nem explicação. O silêncio disse o que ele nunca teve coragem. Terminei. Comecei a limpar obsessivamente. O tipo de limpeza que parecia mais exorcismo. Eu esfreguei rodapés, gavetas esvaziadas, doadas caixas de suas roupas velhas, móveis reorganizados. Não porque isso me fez sentir melhor, mas porque era a única coisa que eu poderia controlar. A única maneira de marcar que ele realmente se foi. E todo mundo assumiu que eu também tinha terminado. Os vizinhos acenaram educadamente, mas não fizeram perguntas. Os amigos enviaram textos casuais pensando em você em que eu não tinha energia para responder. Até Emily sentiu que algo estava errado, mas não pressionou. Ela estava ocupada. Ela estava longe. E eu não suportava dizer, seu pai foi embora. Ainda não. Algumas noites eu sentei na sala sozinha, a TV ligada, mas abafada, passando pelos álbuns de casamento. Eu olhei para a TH e fotos como eu estava estudando estranhos. Havia Daniel, os olhos enrugados em um sorriso, segurando minha mão. Lá estava eu em renda e pérolas, olhando para ele como se ele fosse todo o meu futuro. Eu queria abalar a versão de mim e sussurrar, ele não ficará. Você não o reconhecerá quando ele sair. Mas, outras noites, menos, mas mais fortes, sentei-me do lado de fora na varanda e ouvi os grilos. Apenas sentou. Apenas era. E algo dentro de mim sussurraria, você ainda não terminou. Nem mesmo perto. Eu não o deixei. Ele me deixou. Mas, ao fazer isso, ele forçou algo aberto. Ele me forçou a ver o quão pouco eu fui deixado nesta casa, nesta vida que construímos. E por mais doloroso que fosse, deixou uma coisa cristalina. Eu não tinha mais nada a perder e tudo para reconstruir. Todo mundo pensou que eu estava quebrado, quieto, derrotado. Mas eu não estava.
Eu estava reorganizando, reconstruindo e silenciosamente de pé dos escombros da minha própria vida. E enquanto ele pensava que eu estava sentado naquela casa, esperando por ele, eu já estava imaginando como seria deixar tudo ir. O fundo do poço não parecia um acidente. Parecia uma descida lenta e silenciosa. Um afogamento tranquilo em minha própria casa. Fazia quase um mês desde que Daniel saiu, e ainda sem ligação, sem texto. Não, você está bem? Não, vamos conversar. Ele desapareceu da minha vida como se eu fosse um compromisso esquecido em seu calendário. Algo que antes é necessário, agora irrelevante. Todas as manhãs, acordei em silêncio. Não é do tipo pacífico, mas do tipo que zumbiu em seus ouvidos como um aviso. Eu arrasava pela casa descalça, tocando coisas que se sentiam familiares. A cafeteira, a caneca lascada que ele sempre usava, a poltrona reclinável, onde costumava adormecer durante os jogos de beisebol. Tudo ainda estava lá, mas a vida havia sido drenada, como móveis abandonados em uma foto encenada. Parei de comer refeições regulares. Eu morava em biscoitos ou fazia torrada e esqueceria no meio do caminho. Meu estômago não estrangulou mais. Parecia pesado, como se estivesse cheio de pedras. Alguns dias eu não conseguia me levar ao banho. Eu sentava na beira da cama com uma toalha no meu colo e apenas olhava para o chão. Não chorando, sem pensar, apenas paralisado por uma dor que eu não conseguia explicar a ninguém. Há um tipo de solidão que não vem de ficar sozinha, mas de perceber a única pessoa que deveria amá-lo, protegê-lo, se afastou de bom grado sem olhar para trás. Certa manhã, abri o armário para me vestir e vi seus ternos ainda pendurados lá. Dezenas deles, cuidadosamente pressionados, codificados por cores, um hábito que eu mantinha fora do amor. O homem nem estava morando aqui, mas eu continuei organizando sua vida como uma esposa fantasma. Essa percepção me atingiu mais do que eu esperava. Sentei-me ali no chão do closet e finalmente soluçava. Não são as lágrimas tranquilas que eu deixei escapar no chuveiro. Desta vez, foi gutural, alto, feio. Meu rosto enterrado em um de seus blazers, respirando o perfume que restava. A dica mais fraca de sua colônia. O que eu costumava escolher para ele todo Natal. Eu chorei por tudo. Para a garota que eu costumava ser. Para a mulher que me tornei. Na época em que perdi amar alguém que me considerava descartável. Nos anos que passei sendo confiáveis, gentis, solidários e invisíveis. Eu não ouvi o telefone tocando na outra sala. Eu não me importei. Fiquei lá até minha garganta doer e minhas mãos sacudiram de me segurar com muita força. Mais tarde naquela noite, tentei ligar para Emily. Ela respondeu no terceiro anel. Oi, mãe. Tudo bem? Eu queria dizer não. Eu queria dizer, volte para casa. Seu pai saiu. Estou desmoronando. Mas eu não queria arruinar a vida dela também. Estou bem, menti. Só queria ouvir sua voz. Conversamos sobre as aulas dela, seu novo parceiro de laboratório, seus planos para o verão. Ouvi, acenando silenciosamente, segurando o telefone como uma linha de vida. Quando desligamos, olhei para a tela escura por um longo tempo. Techniche. Então eu coloquei suavemente no balcão da cozinha e desliguei a luz. Essa foi a noite em que sonhei que estava debaixo d'água. Não se afogando, apenas submerso. Tudo abafado, todos distantes. Fui suspenso em água fria e escura, observando a superfície acima, mas incapaz de alcançá-la. Acordei ofegando, coração batendo. Na manhã seguinte, fui para fora descalço na minha túnica apenas para sentir alguma coisa. A grama estava fria com orvalho. O céu estava nublado. Fiquei lá, braços cruzados, respirando o ar úmido, quando uma vizinha, a senhora Shen, passou com seu cachorro. Manhã, Célia, disse ela, sorrindo gentilmente. Você está bem? Eu assenti muito rapidamente. Tudo bem, apenas aproveitando a manhã. Mas mesmo ela não acreditava nisso. Seu sorriso se suavizou. Se você precisar falar, eu faço uma xícara de chá médio. Foi a primeira vez que alguém me viu. Não é a versão que eu realizei, não o sorriso falso que eu coloquei no supermercado, mas eu. O amassado, quieto, me desvendando.
Aquele pequeno momento abriu algo. O fundo do poço não é apenas sobre tristeza. É sobre silêncio, dormência, aquele lugar perigoso onde você começa a acreditar talvez isso, a solidão, a invisibilidade, a dor, é apenas quem você é agora. Mas algo naquele momento, de pé na grama molhada com cabelos crespos e mãos vazias, me disse que não pode ser. Tinha que haver mais. Ainda não me senti forte. Eu não tinha um plano, mas sabia, profundamente nos ossos que me levaram por tudo, que se eu pudesse sentir a dor tão profundamente, eu também podia sentir outras coisas. Esperança, poder, propósito. Ainda não sabia o quão perto eu estava de descobri-lo. Começou inocentemente o suficiente. Eu estava na mesa de jantar com um caderno e calculadora, tentando entender minha nova vida no papel. Eu estava adiando o inevitável, sentado e realmente olhando para nossas finanças agora que Daniel se foi. Parte de mim ainda se apegava à esperança de que fosse temporário, que ele voltasse e diria que era um erro, que conversávamos, consertaríamos, choraríamos, talvez até rirem de como chegamos perto de desmoronar. Mas essa esperança ficou quieta. E os números na página eram altos. Abri a gaveta onde mantivemos nossos documentos financeiros, extratos bancários, informações de hipoteca, declarações fiscais. Encontrei a pasta Manila rotulada como a Savings and Investments com minha caligrafia ainda na guia. Legal e esperançoso de uma época em que ainda acreditava que estávamos salvando juntos. Enquanto eu variava as impressões, algo chamou minha atenção. Uma transação recente de uma conta que não reconheci, uma retirada de US$ 14.870 do que parecia ser uma agência de viagens. Eu franzamos a testa. Não era o nosso cartão de crédito habitual. Era de uma conta vinculada que eu não tinha visto há meses. Uma velha economia conjunta que abrimos quando Emily nasceu. Era para ser apenas emergência, e prometemos nunca tocá-lo sem discuti-lo juntos. Eu conectei a conta online. Foi drenado quase completamente. A transação após a transação apareceu nas últimas 3 semanas. Reservas de resort, voos internacionais, cobranças de restaurantes e lugares que eu nunca ouvi falar. Cliquei na maior carga e minha respiração presa. Vela Private Island, Maldivas. Pisquei na tela e cliquei novamente apenas para ter certeza. E lá estava, uma estadia de uma semana em um resort de luxo que eu já tinha circulado em uma revista de viagens, sonhando em ir com Daniel após a aposentadoria. Senti o sangue escorrer do meu rosto. Meus dedos ficaram frios. Minha visão embaçada quando eu rolei. Pacotes de spa, aluguel de iate, jantares de praia à luz de velas, acusações de 2 convidados. 2. Eu não era um deles. Essa conta não foi preenchida com suas comissões ou dinheiro de bolsa de designer de cara. Essa conta foi construída em meus sacrifícios, a prorrogação em que trabalhei, os material escolar que eu paguei pelo bolso sem nunca pedir reembolso, os acampamentos de verão que eu recusei para que pudéssemos economizar um pouco mais. Esse dinheiro era meu. A nossa tecnicamente, mas a minha na alma. E agora havia pago por eles. Eu olhei para a tela pelo que parecia horas, imóvel. Então eu abri o Facebook. Algo em mim, um instinto enterrado, precisava de confirmação. Cara tinha um perfil aberto. Ela nunca mudou suas configurações. Eu cliquei. Lá estavam eles. Fotos perfeitamente iluminadas a partir de um resort que se parecia exatamente com o da transação. Daniel com os braços em volta dela em um barco. Cara segurando um coquetel contra um horizonte turquesa. Um pequeno vídeo deles tocando copos no jantar com a legenda: nada cura a alma como o oceano e o amor. Um emoji de coração vermelho, dezenas de curtidas. Eu não chorei, eu ri. Uma daquelas risadas nítidas, incrédulas e amargas que explodem quando a dor é grande demais para processar. Então, foi isso. O fim do meu casamento não foi marcado por um papel de divórcio assinado ou uma partida gritando. Era o seguinte: uma escapadela de praia romântica paga por uma mulher que ele descartou como um casaco que saiu de moda. Eu me inclinei para trás na cadeira, minhas mãos ainda tremendo e senti algo mudando dentro de mim. Isso não era mais desgosto. Foi insulto. Foi roubo. Foi a traição tão profunda que perfurou décadas de história, memórias e maternidade. E pela primeira vez desde que ele saiu, eu não estava paralisado.
Eu estava acordado. A ilusão havia quebrado. As mentiras foram expostas. Eu não estava mais confuso. Eu não estava me perguntando se tinha feito algo errado ou se não tinha tentado o suficiente ou se havia perdido a chance de nos salvar. Eu vi claramente agora. Ele não havia me deixado. Ele me usou. E agora eu terminei de fingir ser o quieto, perdoa-me a mulher que facilitou para ele. Eu fechei o laptop. Eu empilhei os documentos. Eu respirei fundo. Ele pensou que me deixou naquela casa, perdida e quebrada. Ele não tinha ideia de que eu tinha acabado de encontrar tudo o que precisava para começar de novo. No dia seguinte, descobri a traição de Daniel, as fotos, as economias roubadas, as férias exóticas que haviam sido meu sonho, financiadas pelos meus sacrifícios. Não entrei em colapso. Eu não gritei, chorei ou desmoronei em 1000 pedaços como uma mulher em um filme. Eu acordei. Não no sentido cinematográfico dramático. Não houve um momento de trovão, nem uma panela lenta no rosto com música de fundo inchada, apenas um clique tranquilo dentro de mim, como um interruptor sendo virado pela primeira vez em anos. Saí da cama às 6 horas da manhã, ao mesmo tempo que sempre tive. Eu escovei meus dentes. Eu puxei meu cabelo para trás. E então eu fiz algo que não tinha feito há semanas. Olhei no espelho e segurei meu próprio olhar. Eu fiquei lá em silêncio, estudando meu rosto como se eu não tivesse visto há anos. As linhas finas, os olhos cansados, a suavidade ao redor da minha mandíbula que não costumava estar lá. Eu não odiava nada disso. Eu não queria ser mais jovem, mais bonito ou mais nítido. Acabei de me ver claramente, plenamente. Eu ainda estava aqui, ainda de pé, ainda eu. E essa percepção mudou tudo. Entrei na cozinha e preparei uma xícara de café. Não é para mais ninguém, não como parte de uma rotina, não para servir o dia de outra pessoa, mas para mim. Eu bebi lentamente pela janela, envolto em um cobertor, observando o sol nascer através das árvores atrás do nosso quintal. As mesmas árvores que eu regava, aparei e conversei quando ninguém mais estava ouvindo. Naquela manhã, abri meu laptop, para não verificar as mídias sociais, para não olhar para a trilha de humilhação de Daniel, mas para olhar minhas contas bancárias para ver o que eu ainda tinha, o que eu poderia construir. Que partes da minha vida não foram roubadas, apenas dormindo. Comecei a fazer uma lista. O que eu quero? Não o que eu preciso. Não o que seria inteligente, seguro ou previsível. O que eu quero? Escrevi: paz, independência, uma vida que não gira em torno da sombra de ninguém. Uma cabine nas montanhas, talvez. Para me sentir poderoso quando entro em uma sala, nunca mais silencie minha voz por causa do conforto de outra pessoa. Não foi uma grande declaração. Era um sussurro, mas forte, do tipo que não pede permissão. O tipo que fica mais alto com o tempo. Lembrei-me de um momento anos atrás, quando Emily tinha 6 anos. Ela estava com medo de subir ao palco para sua peça escolar. Ela estava chorando nos bastidores, agarrando-se à minha saia, dizendo: e se eu estragar tudo? Ajoelhei-me e disse: então você erra. Mas você vai lá de qualquer maneira, porque Brave não é perfeito. Brave está tentando quando você está com medo. Essa memória me atingiu como uma mensagem do meu próprio passado. Não há problema em ter medo, mas faça de qualquer maneira. Então, eu me vesti. Não peguei o suéter de tamanho grande ou de solto que eu usava para me sentir invisível. Puxei uma blusa azul marinha que eu não usava desde a turnê da faculdade de Emily. Aquele que me fez sentir como se tivesse um lugar para estar. Coloquei brincos, também, batom. Então entrei no quarto de hóspedes, o que Daniel nunca se incomodou em limpar, e sentei na mesa. Abri meu laptop antigo, o que eu costumava usar para sessões de tutoria. Procurei advogados de divórcio perto de mim, depois como vender uma casa após a separação, depois destinos de viagem solo para mulheres com mais de 50 anos. Eu não estava fazendo uma declaração. Eu estava construindo um mapa. Naquela noite, fui dar um passeio, ao redor do quarteirão. As mesmas casas, as mesmas caixas de correio, os mesmos vizinhos. Mas tudo parecia diferente, porque eu era diferente. Eu não era a mulher que esperou mais. Eu não fui eu mesmo refrescando minha caixa de entrada, esperando um pedido de desculpas.
Eu não estava de luto por alguém que escolheu outra pessoa e esperava que eu ficasse congelada de tristeza enquanto ele vivia livremente. Não, eu estava descongelando. Eu estava esticando. Eu estava subindo. Em algum lugar profundamente dentro de mim, a mulher que eu costumava estar, aquela com instintos nítidos e uma risada alta e sonhos da Itália, ouvirá meu choro. E ela estava voltando em silêncio, constantemente, poderosamente, para não se vingar, mas voltar para si mesma. Eu não anunciei nada. Não houve textos raivosos, telefonemas de aviso, declarações de mídia social, não a você se arrependerá ou confissões chorosas. O que veio a seguir não foi vingança. Foi recuperação. Meu silêncio não era passivo. Era estratégia. Depois do meu despertar, passei uma semana construindo silenciosamente a base de uma nova vida. Tijolo por tijolo. Não é para mostrar, não para Daniel, mas para mim. O primeiro passo foi chamar minha prima Ângela. Ela trabalhou no setor imobiliário e sempre disse: se você quiser vender a casa, eu ajudarei. Sem pressão. Eu tinha rido o tempo todo antes. Desta vez, pedi uma reunião. Ângela era nítida, falante rápida e ferozmente leal. Quando eu disse a ela que estava pronta para vender, ela não perguntou o porquê. Ela apenas disse: vou fazer isso me mover. Eu não contei a ela sobre as Maldivas. Eu não disse a ela que Daniel havia me deixado ou que ele usou meu dinheiro. Isso não era necessário. O que importava foi que eu não estava mais agarrado. Eu estava deixando continuar meus termos. Passei os próximos dias passando pela casa como um curador, preparando-se para um fechamento de museu. Não chorei quando encaixei as fotos de casamento ou doei os clubes de golfe de Daniel. Eu não me demorei sobre o sofá, onde costumávamos assistir filmes ou à mesa de jantar onde uma vez comemoramos aniversários. Mudei-me pelos quartos com a eficiência silenciosa de alguém que finalmente fez as pazes ao se afastar. Qualquer coisa que não serviu à mulher que eu estava me tornando, foi. Liguei para um consultor financeiro, uma mulher chamada Tara, recomendada por um amigo aposentado. Nós nos conhecemos em seu escritório, um espaço calmo com janelas do chão ao teto e tocando jazz suave. Entreguei a ela uma pasta de declarações, incluindo a documentação da conta de poupança drenada. Ela passou por isso e depois olhou para mim. Você foi aproveitado, disse ela. Eu sei, respondi. Podemos construir a partir disso, assegurou. Eu assenti. Conversamos em contas de aposentadoria, proteção de ativos, opções legais. Ela falou com clareza e sem condescendência. Ela me deu os próximos passos, reais, acionáveis. Pela primeira vez em meses, senti-me no controle, não de Daniel, não do passado, mas do futuro. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio no mesmo dia. O nome dela era Marisol. Ela era direta e não absorveu nada. E eu gostei dela por isso. Ela ouviu minha história sem vacilar. Quando contei a ela sobre as economias roubadas, ela não hesitou. Ele usou ativos conjugais para um caso pessoal, disse ela. Vamos recuperar o que podemos. Perguntei se eu poderia fazer tudo isso silenciosamente. Sem batalhas prolongadas, sem drama, exatamente o que era legalmente meu e a liberdade de deixar com ela. Ela sorriu. Você quer limpo e rápido? Ela perguntou. Você entendeu? Ela confirmou. De volta a casa, comecei a levar minha vida em duas categorias: mantenha e libere. Não apenas itens físicos, mas âncoras emocionais. Culpa. Liberar. Culpa. Liberar. A constante necessidade de me explicar? Liberar. Na garagem, encontrei um diário empoeirado do ano em que Emily começou o ensino médio. Deslocando, vi entradas escritas por uma mulher que ainda está lutando para importar em sua própria casa. Uma mulher que ficou acordada a noite toda planejando surpresas para um homem que mal se lembrava da data. Fechei o diário, não por dor, mas fechando. Essa versão de mim merecia melhor. Sussurrei ao obrigado e o coloquei na caixa de liberação. À noite, fiz listas. Não tarefas, mas possibilidades. Lugares que eu poderia me mudar, coisas que eu queria aprender, livros que nunca li, habilidades que arquivei por anos. Eu o mantive gravado na geladeira.
E todas as manhãs, eu lia uma linha em voz alta, como uma promessa para mim mesma. Daniel nunca ligou, nenhuma vez. Talvez ele pensasse que eu estava sofrendo silenciosamente, perdido nas ruínas que ele deixou para trás. Talvez ele assumisse que eu estava congelado de tristeza, muito manso para agir. Eu não me importava com o que ele pensava, porque enquanto ele estava relaxando nas praias e bebendo coquetéis muito caros, eu estava me preparando para algo que ele nunca veria. Uma mulher que não está mais esperando. Uma mulher que não levantou a voz. Ela levantou as apostas. Minha configuração não era barulhenta. Não foi cruel. Era silencioso, deliberado e poderoso. Porque a verdadeira transformação não implora para ser notada. Só começa a trabalhar. Foi sutil a princípio, como o silêncio antes de uma tempestade. O tipo de mudança que você não vê até que já esteja enraizada. O momento em que o silêncio para de significar fraqueza e começa a significar o controle. Eu não disse a Daniel que listei a casa. Não disse a ele que contratava um advogado de divórcio, ou que havia iniciado o processo legal para separar os ativos, ou que eu congelaria o que restava de nossas contas. O que ele não sabia era que toda vez que ele não conseguia fazer o check-in, toda vez que ele assumiu que eu apenas sentaria naquela casa esperando por ele como uma relíquia abandonada, ele me deu mais poder e eu usei. Enquanto ele descansava sob o sol das Maldivas com cara, postando fotos filtradas de seus jantares à beira-mar e roupas de linho combinando, eu estava finalizando a papelada com Ângela, a corretora de imóveis. Concordamos com uma listagem tranquila e acelerada. 100 casas abertas, apenas compradores examinados. O mercado estava quente. Vendeu em 6 dias. Eu fiquei no quintal no dia em que a oferta final chegou. As mãos enfiadas nas mangas do meu cardigã, observando o vento rolar pelas árvores de bordo, as mesmas árvores que Daniel costumava pendurar luzes de Natal. O mesmo quintal WHM lhe aprendeu a andar de bicicleta. Eu esperava sentir tristeza. Em vez disso, senti espaço, uma clareira. Aquela casa não parecia mais a minha. Não tinha muito tempo. Uma semana depois, Daniel finalmente estendeu a mão. Ei, eu posso balançar pela casa para pegar algumas das minhas coisas, ele mandou uma mensagem. Deve ser rápido, acrescentou. Não um olá. Não um como você está. Apenas a arrogância casual de um homem que pensou que o mundo permaneceu em sua programação. Eu não respondi imediatamente. Eu esperei 3 horas. Então eu mandei uma mensagem de volta: você precisará coordenar com meu advogado. A propriedade não está mais em nossa posse, acrescentei. Sua resposta veio rápido desta vez. O que você está falando? Ele perguntou. Eu não respondi. Eu não precisava. Durante anos, eu vivia em seu ritmo. Respondeu rapidamente, egos acalmados, preencheram lacunas emocionais que ele deixou bem aberto. Mas agora, eu me tornaria algo com o qual ele não sabia lidar, indisponível. No dia seguinte, recebi uma ligação de seu advogado. Aparentemente, Daniel tinha preocupações com a venda da casa e queria esclarecimentos sobre a distribuição de ativos. Marisol, meu advogado, respondeu profissionalmente e firmemente. Tudo foi feito legalmente. Sua falta de envolvimento não era meu fardo. Eu o imaginei andando em algum lugar, a voz levantada, tentando explicar à cara por que a casa em que ele me deixou havia sido vendida. Porque não havia chaves de espera. Porque a porta que ele bateu fechou atrás dele agora pertencia a outra pessoa. Deixe-o explicar. Deixe-a entender quem ela realmente escolheu. E foi aí que percebi que o poder havia mudado. Não porque eu o humilhei, não porque eu o tomei, mas porque ele não controlava mais a narrativa. Ele não era o homem que deixou sua esposa por uma vida melhor. Ele era o homem que subestimou a mulher que deixou para trás. Emily voltou para casa no fim de semana, logo após a venda da casa. Estávamos sentados no chão do meu apartamento temporário, comendo uma viagem de um lugar tailandês na esquina, quando ela olhou para mim e disse: "Você parece mais leve." Eu sorri. "Sinto que posso respirar de novo", respondi. Ela pegou minha mão. "Estou orgulhoso de você, mãe", disse ela. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava que merecia. Eu não tinha gritado. Eu não tinha perseguido. Eu não tinha implorado.
Eu simplesmente tinha agido. E isso foi algo que Daniel nunca viu chegar. Ele havia confundido meu silêncio com a rendição, minha quietude com a fragilidade. Ele esqueceu o tipo mais perigoso de mulher é quem se reconstrói sem pedir permissão. As pessoas que antes me levaram a mencionar normais, colegas de trabalho e até família começaram a me olhar de maneira diferente. Não como aquele que foi deixado, mas como alguém que escolheu não ficar preso. Eu tinha ficado quieto. Não porque eu era fraca, mas porque estava assistindo, planejando, me tornando. E quando Daniel percebeu que o chão embaixo dele estava mudando, eu já havia me afastado dos escombros, cabeça erguida, mãos limpas e livres. O dia em que Daniel voltou estava nublado, o tipo de céu que fica baixo e pesado, cheio de coisas que não decidiu se lançar. Eu estava de pé na garagem do que antes era nossa casa, agora despojada de sua alma, embalada e pronta para seus novos proprietários. A placa vendida ficava alta no gramado, como pontuação no final de uma frase. Eu não esperava que ele aparecesse naquela tarde. A venda foi feita. Os motores já estavam a caminho. As chaves foram transferidas. Eu não tinha mais nada a dizer. E aparentemente, esse foi o momento exato em que ele decidiu vir. Seu Lexus preto entrou na garagem, como se ele ainda pertencia lá. Como os últimos 6 meses não tinham acontecido, como as Maldivas, cara, e essa nota pegajosa amarela havia sido as figurações da minha imaginação. Quando ele saiu do carro, ele parecia diferente, um pouco mais fino, mais alguns cinzas na barba. Ele usava uma jaqueta de couro que eu não reconheci e espelhava óculos de sol, que ele tirou no momento em que me viu parado junto à garagem, com a área de transferência na mão. Célia, disse ele, sua voz casual, confusa. O que está acontecendo? Ele perguntou. Porque há um caminhão em movimento aqui, ele acrescentou. Eu não respondi imediatamente. Eu queria levá-lo, realmente vê-lo. Esse homem que já sabia como eu peguei meu café. Quem prometeu me amar na doença e na saúde? Que usou minhas economias para romance uma mulher que eu nunca conheci e que nunca pensou que eu nunca lutava. Ele olhou ao redor do quintal, como se fosse ele quem havia sido traído. Você vendeu a casa? Ele perguntou. Eu fiz, eu disse, calmo e firme. 2 semanas atrás, acrescentei. Fechado ontem, concluí. Você o vendeu sem me dizer, sem precisar, disse ele. Eu respondi, meu advogado lidou com os registros. O seu era CCD, acrescentei. Ele piscou. Eu não verifiquei meu e-mail, disse ele. Essa não é mais minha responsabilidade, respondi. Não houve drama na minha voz, nenhuma mordida, apenas clareza. E para ele, isso foi muito mais chocante do que um tapa no rosto. Ele deu um passo mais perto. Você não pode simplesmente fazer isso, disse ele. Esta era a nossa casa, ele insistiu. Eu balancei minha cabeça. Não, Daniel, eu disse. Você desistiu do seu direito de chamá-lo de nosso quando saiu sem conversa, sem um plano e sem um pingo de decência, expliquei. Ele abriu a boca para falar, mas eu não o deixei. Pela primeira vez, não dei espaço para girar uma história. Você deixou uma nota, eu disse. Uma nota, Daniel, repeti. Depois de 27 anos, foi assim que você terminou as coisas, afirmei. E enquanto você bebia coquetéis com cara em uma praia que eu sonhava em visitar você, eu estava sentado naquela cozinha, me perguntando como me tornei tão pequeno em uma vida que ajudei a construir, continuei. Eu não pensei que você... Ele começou. Não, você não, eu cortei. Você não achou que eu seguiria em frente, eu disse. Você não achou que eu seria capaz de deixá-lo ir, acrescentei. Você pensou em ficar sentado aqui esperando, devastado, talvez quebrado, até que você decidisse qual versão de mim se adequou à sua vida novamente, concluí. Ele olhou para o caminhão em movimento e depois de volta para mim, finalmente começando a entender. Eu nunca quis te machucar, ele disse calmamente. Mas você fez, respondi. E agora você está surpreso por ter feito algo sobre isso, acrescentei. Ele deu outro passo à frente, mais suave desta vez. Célia, passamos por tanta coisa, disse ele. E eu sobrevivi a tudo isso, eu disse, incluindo você. Esse foi o momento em que mudou, realmente mudou. O peso que ele já segurou sobre mim,
As cordas emocionais que ele achava que ainda poderia puxar, eles bateram. Eu podia ver isso em seus olhos. Ele estava procurando a versão antiga de mim, a esposa tranquila e agradável que suavizou o conflito e manteve a paz. Ela não estava mais lá. Parecia que ele queria dizer mais, mas me virei para os motores. Certifique-se de pegar as caixas marcadas onde doaram diretamente para a queda, não a unidade de armazenamento, eu disse, alto o suficiente para Daniel ouvir. Ele permaneceu por um segundo mais e finalmente perguntou: para onde você vai? Eu conheci seus olhos. Em qualquer lugar que eu quiser, respondi. Eu não devo a ele responder. Eu não lhe devo o fechamento dele. O que eu dei a ele naquele dia não foi confronto. Era um espelho. E pela primeira vez em muito tempo, ele teve que enfrentar o que havia feito, o que havia perdido. Fui embora sem olhar para trás, porque a coisa mais poderosa que eu podia dizer não era nada. E às vezes, o silêncio é a verdade mais alta que existe. 2 semanas após o confronto, recebi uma carta pelo correio de Marisol, meu advogado. Estava nítido, bem dobrado e carimbado com as palavras documentos legais sensíveis ao tempo fechados. Eu abri-o lentamente, meio esperando apenas mais uma atualização sobre a papelada. Mas o que eu encontrei no interior foi o desenrolar da fachada cuidadosamente mantida de Daniel. Juntamente com os registros oficiais do divórcio e os registros de transferência de propriedades, havia uma carta fechada do banco. Confirmação de que a ação legal foi aprovada para recuperar fundos conjugais desviados, especificamente os quase US$ 15.000 que Daniel retirou de nossa conta de poupança conjunta. Aquele que ele costumava levar cara para as Maldivas. Marisol trabalhava nos bastidores enquanto eu vendia silenciosamente a casa e dividia o resto de nossos ativos. Ela havia apresentado uma reclamação baseada em uma cláusula na Lei Conjugal de Ohio, uso indevido intencional de fundos compartilhados para assuntos pessoais, e ela ficou presa. A carta afirmou que os fundos haviam sido congelados em sua conta pessoal e a restituição seria emitida diretamente para mim dentro de 30 dias. Eu olhei por um minuto inteiro, não por choque, mas satisfação. Não porque eu precisava mais do dinheiro, mas porque queria responsabilidade. Esse dinheiro representava mais do que apenas dólares roubados. Estava na hora, confiança. Era todo o sacrifício que eu fiz ao recortar cupons em vez de fazer viagens, dizendo não a roupas novas para que pudéssemos colocar mais para a aposentadoria, ensinando a escola de verão enquanto ele trabalhava em almoços de negócios. Ele pegou tudo e gastou nela. Agora era meu de novo. Naquela noite, fiz chá e sentei na janela com a letra no meu colo. Lá fora, o vento rolou pelas árvores. Pela primeira vez em meses, senti como se pudesse exalar completamente. O dinheiro não apagaria a traição. Nada poderia. Mas isso foi justiça. Quieto, firme e poético. Eu não procurei Daniel. Eu não precisava. Notícias como essa viajam rapidamente, especialmente quando os advogados estão envolvidos. Mas eu ouvi de outra pessoa. Tudo começou com um correio de voz. Oi, Célia, é cara, disse ela. Eu não sei se você nem ouvirá isso, mas eu pensei que você show descei, ela continuou. Eu não sabia sobre a conta, explicou ela. Eu não sabia que o dinheiro não era dele, acrescentou. Ele disse que era um bônus de negócios, afirmou. Sinto muito, disse ela. Eu não queria, acrescentou. Eu simplesmente não sabia, concluiu ela. Eu apaguei a mensagem. No dia seguinte, Daniel ligou. Eu não respondi. Então ele mandou uma mensagem: precisamos conversar. Por favor, acrescentou. É importante, ele insistiu. Eu não respondi. Naquela noite, um longo e-mail chegou na minha caixa de entrada. 5 parágrafos, desculpas, nostalgia, a tentativa de redenção de um homem pobre. Eu nunca quis te machucar, escreveu ele. Fiquei confuso, afirmou. As coisas com cara não estão dando certo, ele admitiu. Talvez tenhamos apressado para isso, acrescentou. Eu li uma vez, então novamente. Então, sem uma palavra, eu bati em excluir. Esta foi minha justiça. Não é a vitória legal, embora isso importasse. Não é o dinheiro, embora tivesse peso.
Minha justiça estava em saber que ele finalmente havia conseguido entender o que perdeu. Ele perdeu a mulher que o levou por todas as estações enxutas, que mantiveram a família unida quando estava orgulhoso demais para admitir erros, que sacrificou seus próprios sonhos para que ele pudesse construir o dele. E agora ele não tinha esposa, casa nem dinheiro que ele poderia tocar. Caro deixou-o logo depois. Amigos em comum confirmaram isso. Ela voltou para sua cidade natal em Indiana, aparentemente disse às pessoas que ele não era quem ela pensava que era. Eu quase me senti mal por ela. Quase. Daniel agora mora em um pequeno apartamento acima de uma loja de vape nos limites da cidade. Sem gramado, sem balanço da varanda, apenas luzes fluorescentes e persianas baratas. E eu, sou uma prova viva de que uma mulher pode ser destruída e se reconstruir do zero, mais forte do que antes. Não com raiva, não com vingança, mas com resolução. Minha justiça final não foi que Daniel perdeu. Foi que eu ganhei, sozinho, sem implorar, sem quebrar e sem me abaixar para o nível dele. Eu devolvi o que era meu. E mais importante, eu me devolvi. Cerca de um mês após a devolução dos fundos e a papelada do divórcio foi finalizada, recebi uma ligação que não esperava. Era de Emily. Ei, mãe, disse ela. Eu estava pensando, tudo bem se eu voltasse para casa no fim de semana? Ela perguntou. Sua voz era casual, mas eu podia sentir algo mais profundo, algo não dito. Eu não a via desde que a casa foi vendida. Ela visitou durante a embalagem, me ajudou a enfiar caixas antigas de troféus de infância e anuários, mas ainda não havia visitado a pequena cabana que eu estava alugando na beira da cidade. Meu novo começo. Claro, eu disse. Eu adoraria isso, acrescentei. Ela chegou em uma noite de sexta-feira com uma bolsa noturna e um pequeno buquê de flores. Girassóis, meu favorito. No momento em que abri a porta, ela me puxou para um longo abraço, mais apertado do que o normal, como se ela não quisesse deixar ir. Bom lugar, ela disse enquanto entrava. Parece calmo, acrescentou. É, eu disse. Não é grande, mas é meu, expliquei. Passamos a noite cozinhando juntos na pequena cozinha. Eu a deixei cortar vegetais enquanto mexia a panela no fogão. Caímos num ritmo que sempre tivemos, sem esforço, natural, reconfortante. Nós rimos mais do que conversamos sobre algo sério até nos sentarmos para comer. Foi quando ela olhou para mim, realmente olhou para mim e disse: Papai me chamou. Eu coloquei meu garfo no chão lentamente. Ele disse que se desculpa, por ter estragado tudo, que não percebeu quanto dano causou até que fosse tarde demais, explicou ela. Eu não respondi imediatamente. Eu apenas assenti, deixando as palavras pendurarem no ar. Ele perguntou se eu pensava que você gostaria de falar, acrescentou ela calmamente. Eu disse a ele que não sabia, disse ela. Não havia malícia em sua voz, nem agenda. Ela acabou de ser pega no meio, filha de duas pessoas cuja história de amor se transformou em um conto de advertência. Eu não o odeio, eu disse depois de uma longa pausa. Mas eu também não preciso de nada dele, acrescentei. Emily assentiu. Eu imaginei, disse ela, mas eu disse a ele que eu transmitia. Depois do jantar, nos enrolamos no sofá com canecas de chá e um filme antigo jogando suavemente ao fundo. Ela perguntou sobre meu novo emprego. Eu comecei a ensinar novamente em período parcial sobre o clube do livro que eu ingressava na biblioteca. Eu contei ela sobre o vizinho ao lado que tinha um gato que sempre entrava no meu jardim. Nós rimos. Nós compartilhamos histórias. Mas por baixo de tudo, eu sabia que ela estava me observando, tentando descobrir se eu estava bem. E eu era. Mais tarde naquela noite, enquanto escondíamos os dentes lado a lado no banheiro, ela olhou para mim no espelho e disse: Você é diferente. Diferente como? Perguntei. Eu não sei, disse ela. Mais leve, mais forte, acrescentou. Você não parece mais medo, concluiu ela. Eu olhei sua reflexão e sorriu. Isso é porque não estou, eu disse. E era a verdade. A versão de mim que Daniel deixará para trás se foi. A mulher que adivinhou seu valor, que mediu seu valor pela atenção do marido, que silenciou seu desconforto por manter a paz que a mulher havia sido substituída por alguém que sabia como ficar sozinho, alguém que não precisava ser escolhido para se sentir completo.
Naquele fim de semana, Emily ficou acordada até tarde comigo, falando sobre seu futuro. Ela confessou que estava pensando em mudar seu foco de graduação, que queria sair de Boston. Talvez mais perto de casa, disse ela. Não para mim, ela insistiu, mas porque estava pronta para algo diferente, algo mais silencioso. Onde quer que você vá, eu disse a ela, você descobrirá. Só nunca deixe alguém decidir como é sua vida, acrescentei. Ela assentiu, olhos brilhantes. Você não apenas sobreviveu a isso, mãe, disse ela. Você se reconstruiu, acrescentou. Isso é corajoso, concluiu ela. Na manhã seguinte, depois que ela saiu, sentei-me na varanda e observei o nascer do sol sobre as árvores. Pensei em Daniel, não com raiva, não com saudade, mas com distância. Ele fazia parte da minha história, sim, mas não a definiu mais. Ele tentou voltar por Emily. Talvez um dia ele tentasse mais diretamente. Mas isso não importava. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu não precisava de validação. Eu tinha paz. Paz real. O tipo que não vem de outras pessoas fazendo a coisa certa, mas de você escolher a si mesmo, mesmo quando ninguém mais o fará. Deixe-o ligar. Deixe-o se arrepender. Eu não precisava dele de volta, porque havia me encontrado. Na manhã, me mudei oficialmente para minha nova casa, acordei antes do sol. Estava quieto. O tipo de silêncio que não parece vazio, mas ganhou. Fiquei descalço no chão de madeira da pequena sala de estar, embrulhada em uma colcha velha que minha mãe costurou quando eu era adolescente. Pela primeira vez no que parecia anos, me senti enraizado. Não para uma casa, não para um casamento, não para um título como esposa ou senhora Monroe, mas para mim mesmo. Não houve pressa, sem recados, ninguém esperando no café da manhã ou esperando uma programação. Só eu, o zumbido macio da manhã e uma xícara de chá quente aquecendo minhas mãos. Saí na varanda, inalando o ar frio do início da primavera. O céu foi pintado em delicados tons de lavanda e coral, desventando lentamente a noite. Nessa quietude, refleti não apenas no ano passado, mas a mulher que eu me tornaria. Se alguém tivesse me dito um ano atrás que eu estaria sozinho em um lar diferente, sem Daniel, sem planos compartilhados, sem compartilhar tudo, eu teria me sentido aterrorizado. Passei quase 3 décadas construindo uma vida em torno das necessidades, rotinas e humor de outra pessoa. Eu usava a lealdade como armadura. Fiquei quieto quando deveria ter falado. Abaixei meu volume, minhas esperanças e até minhas necessidades, tudo em nome de manter a paz que não era real. Eu pensei que a força significava ficar. Mas eu sei melhor agora. A força real foi encontrada na partida, mesmo quando eu não tinha todas as respostas. A força real foi descoberta em momentos em que eu poderia ter implorado, mas optou por respirar profundamente e não dizer nada. Em cada passo que tirei do que me machucou, cheguei mais perto de quem eu deveria ser. Eu costumava pensar que precisava de fechamento de Daniel. Eu pensei que precisava que ele me visse, para se arrepender do que ele fez, para reconhecer o que ele jogou fora. Mas o fechamento não veio de sua culpa. Veio da minha clareza. Clareza que eu tinha amado completamente, que havia dado honestamente, que tinha ficado muito tempo quando era bom para mim e que sobrevivia ao desenrolar. Isso foi suficiente. Aprendi a apreciar minha própria empresa. Encontrei alegria em pequenos rituais, caminhadas precoces, mercados de agricultores de fim de semana, cartas manuscritas para Emily, que agora ligou mais do que nunca. Comecei a manter um diário de gratidão, não porque estava tentando ser outra pessoa, mas porque precisava me lembrar diariamente de quão longe eu chegava. E não foram apenas as grandes coisas. Foram as pequenas vitórias que construíram minha nova vida. A primeira vez que montei apenas uma estante de livros. No momento em que me levantei a um gerente de banco e me recusei a ser discutido. Não é vacilante quando ri em voz alta durante um ato de comédia. Reconhecendo que poderia aproveitar sem alguém ao meu lado. Recusando-se sem se sentir culpado. Dizendo assim sem fornecer um motivo. Isso é cura. Eu tirei uma foto minha em uma rota de caminhada perto da minha nova casa um dia. Eu tinha vento no meu cabelo, minhas bochechas estavam vermelhas do esforço e sorri como uma senhora que acabará de chegar a uma cúpula real e metafórica. Escrevi apenas uma frase nela e a encaminhei para Emily,
ficando mais forte a cada passo. Em questão de segundos, ela disse: "Entendo, mãe." Ela continuou: "Estou tão orgulhoso de você." Sendo M, você se costumava parecer um castigo. Parecia poder agora. Na minha história, Daniel não era mais o antagonista. Tudo o que ele era um capítulo. Sim, foi um capítulo longo e difícil, mas me ensinou mais do que qualquer momento feliz. Descobri quem eu sou como resultado dele me mostrando o que não sou. Selecionei uma modesta flores silvestres roxas que estava florescendo perto da varanda à medida que a luz subia mais alto sobre o horizonte. Eu sorri e coloquei no meu cabelo. Eu ainda merecia ser bonito, não pela atenção dos outros, não por fotos, e não pela aprovação de um marido. Mesmo depois da tempestade, ainda mereço ser